Olá, eu sou a professora Rayane e neste vídeo vamos resolver alguns exercícios de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem lineares homogêneas com coeficientes constantes. Um breve resumo, já vimos isso aqui algumas vezes, a equação de segunda ordem homogênea, a y duas linhas mais by mais cy igual a zero, a respectiva equação característica, ak quadrado mais bk mais c igual a zero. Dependendo do tipo de raízes, se elas forem reais e distintas, reais iguais ou imaginárias, as raízes da equação característica, montamos a respectiva solução geral. Exercício. Temos três equações diferenciais de segunda ordem para resolvermos, sujeitas às condições indicadas. Todas elas, nesse caso aqui, em relação ao ponto zero, tem alguma condição a respeito de y e alguma condição a respeito de y'. O que vai acontecer? Se vocês observarem aqui, nessas situações, na solução geral, sobra uma constante C1 e uma constante C2. Com essas condições impostas aqui no problema, nós vamos ter condições de determinar essas constantes C1 e C2, o que a gente chama de solução particular. Vejamos o item A. A equação diferencial de segunda ordem é y duas linhas mais 4y igual a zero. E a condição y de zero igual a 1, y' de zero igual a 2. Equação característica. Uma atençãozinha aqui, k ao quadrado, o a é o que acompanha o y duas linhas, o a é 1, não tem b porque não tem y', não tem y' aqui, o c é o termo aqui independente, é o que acompanha y. A nossa equação característica do segundo grau fica k ao quadrado mais 4 igual a zero. Passando 4 para o outro lado, fica menos 4, k ao quadrado igual a menos 4, extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de menos 1 é i. Ficamos então com as raízes aqui imaginárias do tipo mais ou menos 2i. O alfa é 0, o beta é 2. Então fica e elevado a 0, x, e elevado a 0 é 1, por isso que não aparece o e aqui. O beta, o que acompanha o argumento do cosseno e do seno, é 2. Lembrando de onde que a gente está tirando isso? Aqui, ó. O alfa, que é 0, o beta, que é 2. Muito bem. A pergunta é, então, quem é C1, quem é C2? As constantes vamos determinar a partir dessas condições aqui. Aplicando a primeira condição, diz que quando x for zero, então substituímos o x por zero na solução geral, isso tudo é igual a 1. 2 vezes 0, 0. Cosseno de 0, 1. 1 vezes C1. 2 vezes 0, 0. Seno de 0, 0. C2 vezes 0, 0. C1 mais 0 igual a 1, portanto, a gente já descobriu que o C1 vale 1. Então, a nossa equação solução fica y igual a 1, que multiplica cosseno de 2x, mais C2, que multiplica seno de 2x. Para descobrir C2, vamos calcular a primeira derivada disso daqui. A derivada do cosseno de u é menos u' vezes seno de u. A derivada do cosseno, então, seno, repete o argumento, a derivada do que tem dentro, a derivada de 2x, 2. A derivada do cosseno menos seno de 2x vezes 2. Mais C2, que é uma constante, vezes a derivada do seno, que é cosseno de 2x, a derivada de 2x, 2. Portanto, essa é a primeira derivada da solução.
menos 2 seno de 2x mais 2c2 cosseno de 2x. Substituindo o x por zero, tudo isso é igual a 2. 2 vezes 0, 0. Seno de 0, 0. 2 vezes 0, 0. Cosseno de 0, 1. 2c2 igual a 2, portanto, c2 também igual a 1. A solução particular fica y igual ao cosseno de 2x mais seno de 2x, onde c1 e c2, neste caso aqui, deram igual a 1. Item B. y duas linhas mais 5y' mais 6y igual a 0, com as condições y de 0 igual a 2 e y' de 0 igual a 3. Equação característica associada: k ao quadrado mais 5k mais 6 igual a 0. Fazendo por Bhaskara, ou soma e produto, a gente encontra duas raízes reais distintas, que são menos 2 e menos 3. Portanto, a nossa solução geral fica do tipo y igual a c1 e elevado a menos 2x mais c2 e elevado a menos 3x. Pergunta: quem é c1 e quem é c2? Vamos responder a partir dessas condições impostas aqui. Quando o x for 0, y é 2. Substituindo o x por 0 aqui na equação, isso deve dar igual a 2. Menos 2 vezes 0, 0. E elevado a 0, 1. C1 vezes 1, C1. Menos 3 vezes 0, 0. E elevado a 0, 1. C2 vezes 1, C2. C1 mais C2 igual a 2. Deixe isso aqui anotado. Fazendo o cálculo da primeira derivada disso daqui. A derivada de E na U é E na U vezes U'. Então, e além disso, né, também a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Ficamos com C1 que multiplica a derivada de E na menos 2x, que é E na menos 2x, vezes menos 2, porque a derivada de menos 2x é menos 2. C2 que multiplica a derivada de E na menos 3x, que é E elevado a menos 3x vezes o menos 3, porque o menos 3 é a derivada do menos 3x. Substituindo a condição aqui, y' de 0 igual a 3. Quando x for 0, então onde tem x a gente escreve 0, onde tem aqui o y, o resultado, a gente põe 3. Menos 2 vezes 0, 0. E elevado a 0, 1. Menos 2c1. E elevado a 0 é 1, menos 3c2. Menos 2c1, menos 3c2 igual a 3. Olhamos para essas duas coisas ao mesmo tempo, porque elas devem ocorrer simultaneamente. Temos um sisteminha, duas equações, duas incógnitas. Tanto faz como vocês queiram resolver. Multiplicando a primeira linha por 2, ficamos com 2c1, 2c2, 2 vezes 2, 4. Somando as duas linhas, esse aqui vai embora. 2c2 menos 3c2 fica menos c2. Menos c2. 4 mais 3, 7. Portanto, c2 igual a menos 7. Substituindo, tanto faz em qual equação, vamos pegar aqui a primeira, c1 igual a 2 menos c2. Como C2 é menos 7, 2 menos menos 7, 2 mais 7, 9. Portanto, C1 igual a 9. A solução particular fica y igual a 9, e na menos 2x, menos 7, e elevado a menos 3x. Onde C1, 9, C2, menos 7. Item C. Y duas linhas mais 6y' mais 9y igual a 0, com as seguintes condições. Y de 0 igual a 4, y' de 0 igual a 3. Equação característica. K ao quadrado mais 6k mais 9 igual a 0. Raízes. O menos 3 é 2 vezes raiz. A equação geral da solução fica y igual a c1 e elevado a menos 3x mais c2 vezes x e elevado a menos 3x. Esse x aqui aparece por causa
que estes termos devem ser linearmente independentes, aplicando a primeira condição, y de 0 igual a 4. Então, substituindo o x por 0 e o y por 4, ficamos com e elevado a menos 3 vezes 0. Menos 3 vezes 0, 0. E elevado a 0, 1. Fica, então, aqui C1. Nesse lugar do x aqui a gente botou 0, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. A gente já mata aqui que o C1 é 4. Beleza. Portanto, a nossa solução fica, por enquanto, y igual a 4, que é o C1, e elevado a menos 3x mais C2x e elevado a menos 3x. E agora, para fazer a derivada disso daqui, a derivada de e na u é e na u vezes u', vezes essa constante aqui, 4 vezes menos 3, que é a derivada aqui de menos 3x. 4 vezes menos 3, menos 12, e elevado a menos 3x. Aqui nós temos C2x vezes e elevado a menos 3x. Multiplicação de funções, para calcular a derivada, não podemos esquecer de forma alguma a regra do produto. E diz aqui, um u vezes v, a derivada disso, u'(v) mais u'. Então, o nosso u aqui é C2x, a derivada de C2x é C2, o v é e elevado a menos 3x. Então, u'(v) mais u, que é C2x, vezes v', a derivada de e na menos 3x, menos 3, e na menos 3x. Aplicando a condição y' de 0 igual a 3. Substituindo o x por 0. Então, onde tudo tem x, nós botamos 0. Onde tem y, nós botamos 3, porque foi dito aqui que é 3. Ficamos com e elevado a 0 é 1. 0 vezes qualquer coisa, cancela isso daqui, né? Fica, então, menos 12, mais C2, igual a 3. 3 menos 12, 3 mais 12, 15. Portanto, C2 igual a 15. Montando a solução particular, y igual a 4e elevado a menos 3x mais 15x e na menos 3x. C1, que nós vimos que deu 4, C2, que nós vimos que deu 15. E esse x aqui apareceu pelo fato de que esses termos aqui devem ser linearmente independentes. É isso aí. Muito obrigada!